Bolton, um senhor de idade, foi mal atendido em uma de suas joalherias na Filadélfia. Para andar pelas ruas sem ser percebido, resolveu usar roupas bem simples. Mas quando descobriram quem ele era, já era tarde demais. Dizem por aí que logo que conhecemos uma pessoa, a forma como somos tratados é o elo para uma amizade boa ou não. Hoje, no Histórias Impressionantes, vamos narrar a história do Sr. Bolton, que foi mal atendido em uma de suas joalherias. Isso o fez refletir sobre a importância de dar e receber um bom atendimento, além de usar de muito respeito com os outros. O Sr. Bolton era um homem de idade e tinha uma rede de joalherias na Filadélfia. Ele, há muitos anos, parou de ir às suas joalherias, pois se sentia cansado daquilo tudo e não gostava muito de ser bajulado. Um dia resolveu sair e caminhar um pouco, mas para não ser reconhecido, colocou roupas bem simples, para não chamar muito a atenção. Abriu o portão da parte dos fundos de sua grande e bela mansão e saiu a caminhar pela calçada. Ele reparou que ninguém o reconhecia e se sentiu confortável em esticar mais sua caminhada. Andou tanto que, quando se deu por conta, já estava bem perto de uma de suas joalherias no centro da cidade. Ele atravessou a rua e foi caminhando para cruzar a praça. Resolveu parar e olhar sua imponente joalheria, com as suas lindas joias nas grandes vitrines que brilhavam com o esplendor do luxo que ali se fazia presente. Ficou em dúvida se entrava ou não, já que estava tão perto. Mas como fazia muitos anos que não entrava em uma de suas lojas, pois delegou a responsabilidade de cuidar delas a uma pessoa de sua confiança. Ele resolve entrar, porém relutou um pouco por causa das vestimentas que estava usando. Mas mesmo assim, pegou na alça da grande porta de entrada e empurrou. Ao entrar, viu que muita coisa tinha mudado. A loja tinha decoração mais moderna, luxuosa e vitrais maiores que refletiam o brilho das joias por todos os lados. Logo viu a cara de desconforto do segurança da loja, que logo se aproximou, e quando ele iria perguntar algo, veio uma das recepcionistas da loja e disse ao segurança para se afastar, pois pegaria mal para na imagem da loja o segurança abordar uma pessoa na entrada da joalheria com tantos clientes que lá estavam no momento. Logo, ela se aproximou de Bolton e perguntou o que ele queria. Ele ficou admirado por ela não o conhecer, mas logo percebeu que eram atendentes e funcionários novos, e por isso não o conheceram. Falou que queria um pouco d'água e se poderia olhar os vitrais de joias. Ela falou que arrumaria o copo d'água, mas que ele teria que se retirar, pois as vestimentas estavam chamando a atenção dos clientes que estavam lá. Então, bebeu a água e perguntou seu nome. Ela disse que seu nome era Mary. Perguntou a Mary se ela não tinha vergonha de o tratar daquela maneira. Ela o olhou de cima para baixo e disse que só recebia ordens. Ele se perguntou por um segundo: ordens de quem? Mas mal estava a refletir e voltou o segurança dizendo que ele não poderia ficar mais ali. Bolton se virou a caminhar, fingindo sair. Quando percebeu que não olhavam mais para ele, entrou no corredor que leva para as escadarias que dão no primeiro andar. Foi olhando para aquela joalheria que não parecia ser a mesma de quando começou. Realmente, a aparência de Bolton naquele dia não era muito boa, pois não tinha feito a barba, e seu cabelo estava desbaratado pelo vento relativamente forte que soprou constantemente durante sua caminhada. Ao chegar no primeiro andar, foi até a atendente, que o recebeu muito bem. Disse que se chamava Claire. Perguntou se ela trabalhava ali há muito tempo. Ela disse que fazia quase 3 anos. Ela o ofereceu um chá, ele aceitou e ficou ali no salão esperando sentado no sofá. Ela trouxe o chá e perguntou se ele queria mais alguma coisa. Disse que sim, e perguntou se ela não se incomodava com a sua aparência. Ela disse que não incomodava nem um pouco, pois ele era uma pessoa normal, igual a qualquer outra que estava lá. Porém, confessou que não era normal alguém com a aparência que eu estava a passar pela recepção e pelos seguranças, pois era muito raro isso acontecer. Agradeceu ela pela recepção e caminhou pela joalheria, pensando por que pessoas com os trajes iguais aos dele não podem ver toda essa beleza que está aqui. São seres humanos iguais a qualquer outro. Mal estava a pensar e veio um homem alto de terno e gravata com uma voz grave, e disse, olhando fixamente nos olhos de Bolton: "Se o senhor quiser comprar algo, me diga, ou por favor se retire da loja."
A essa altura, ele já estava decidido a não dizer quem era. Queria ver até onde poderiam ir com a sua audácia. Meteu a mão no bolso para pegar a carteira e lembrou que não estava com ela, pois só iria dar uma caminhada rápida. O homem que o interrogava era, na verdade, o gerente daquela filial da joalheria. E, percebendo que ele estava sem dinheiro ou cartão, decidiu chamar os seguranças para o retirar dali. Os seguranças vieram e ele, achando que iriam o conduzir educadamente até a porta de saída da loja, mas infelizmente. Já vieram o pegando pelos braços e arrastando escada abaixo. Ele indaga o gerente, que logo virou seu rosto com o nariz empinado e se retirou. Logo já estavam no meio do salão. Foi quando veio um outro segurança e deu ordens de que o levassem pela porta dos fundos, pois iria pegar muito mal para a joalheria sair com uma pessoa levada à força pela porta principal da loja. Deram meia volta e levaram Bolton, por um corredor que dava na parte de trás da joalheria. Bolton pedia com humildade que o soltassem, pois ele não era quem eles estavam pensando que ele era. Só o disseram que seguiam ordens e continuaram a conduzir ele à saída dos fundos. Quando achou que seria expulso da sua própria loja, apareceu a Claire, que viu toda a cena que tinha acontecido e despistou do gerente e veio para intervir. Chamou a atenção dos seguranças, que logo soltaram seus braços. Ela perguntou a eles o porquê de usar de tanta força com uma pessoa que visivelmente não queria confusão e que o deixasse com ela, pois ela o conduziria até a saída. Eles baixaram suas cabeças e se retiraram do local. Agradeceu a ela e perguntou o porquê dela se arriscar por ele, pois foi o gerente que mandou eles o conduzirem à saída. Ela baixou a cabeça e disse que tem um pai chamado Jeremy e que ela ajuda a mãe a cuidar dele, pois ele sofreu uma queda enquanto consertava o telhado de casa e não pode mais trabalhar, pois que infelizmente vai ficar indefinidamente a usar muletas. Mas que ele era feliz, mesmo tendo sofrido o acidente, pois a única coisa que o deixava triste era ter perdido a mãe e não ter conhecido o pai quando ainda era pequeno. Ele morou muitos anos com uma tia até conseguir terminar seus estudos e começar a trabalhar. Conheceu uma mulher chamada Clarice, que foi sua companheira durante muitos anos, mas Clarice o traiu e fugiu de casa. Logo depois, Jeremy conheceu a bela e doce Anna, com quem namorou e casou, tendo um casal de filhos, que é a Claire e seu irmão John. John era um aventureiro e saiu jovem de casa a desbravar o mundo. Nunca sabiam onde ele estava, pois ligava de tempos em tempos, uma hora aqui, outra acolá. Só perguntava se estávamos bem, e falava onde estava e trocava mais algumas palavras e já sumia no mundo novamente. No começo, foi difícil entender como ele podia viver assim a viajar, mas com o passar do tempo, entendemos que ele realmente nasceu para viajar pelo mundo, e nos acostumamos a essa condição. Ele até que vinha nos ver, um ano sim, outro não, mas quando vinha, ficávamos muito felizes. Jeremy e Anna não tinham muitos bens materiais, só uma casa pequena com sala, cozinha, um pequeno banheiro e 2 quartos. Em um dos quartos, dormia o casal e no outro Claire. Tinham uma moto que foi parcelada em várias vezes, pois era uma necessidade. Usavam a moto para tudo, como ir ao trabalho ou resolver algum problema. Dificilmente usavam para passear. E agora, com meu pai de muletas, só minha mãe que usa mesmo. Disse também que o seu pai a ensinou a respeitar o próximo, independente de quem fosse, e a ajudar quem precisa em momentos difíceis. Essas foram algumas das lições que seu pai a ensinou. Eram 6:50 da noite, e estava acabando o expediente dela. Ela o convidou para ir à sua casa e conhecer seus pais. Ele disse que era tarde, mas ela falou que só morava a algumas quadras dali. Então resolveu ir e conhecer os pais dela, pois se Claire era essa pessoa doce, imagina quem ensinou tudo isso a ela. Saíram pelos fundos da joalheria e foram caminhando. Ao chegar na casa, logo se depararam com Anna, que estava na varanda olhando com um olhar desconfiado. Mas Claire logo os apresentou e chamou por seu pai para me conhecer. Jeremy demorou um pouco a vir à sala por causa das muletas que usava, mas logo que me viu, já foi muito cortês, sorrindo e me cumprimentando. Claire falou que Bolton tinha sido mal recebido na joalheria. Anna e Jeremy se olharam e disseram que Claire só continuava a trabalhar lá por causa do salário, mas que logo que desse, ela sairia de lá. Bolton pensou: como poderia perder uma funcionária tão dedicada, educada e principalmente gentil em sua loja?
Eles o convidaram para passar a noite com eles. Como era tarde, resolveu ficar a conversar e rir com eles, pois eram muito alegres e felizes apesar de tudo. No outro dia, quando acordou, Claire já tinha saído para trabalhar. Então tomou um café com Anna e Jeremy. Anna estava apressada, pois também iria trabalhar. Logo que tomou a xícara de café, resolveu ir embora, se despediu deles e foi caminhando para casa. E lá chegando, tomou um banho e ligou imediatamente para Anthony, que era a pessoa a quem designou a responsabilidade de administrar a sua rede de joalherias. Anthony atendeu, e Bolton o pediu que viesse à joalheria do centro da cidade e marcasse uma reunião com todos os funcionários às 9 horas, desde o gerente até o motorista da joalheria. Às 9h, Bolton entra pela porta principal da joalheria e todos estavam o esperando na sala de reuniões. Quando entrou, se deparou com Claire, que com um olhar assustado não entendeu o que Bolton fazia ali, vestido com terno, gravata e um lindo calçado que gostava de usar. Perguntou a Anthony quem era o gerente daquela filial da joalheria e ele disse que o gerente se chamava Brian. Pediu a Brian que se levantasse. Ele se levantou e logo o reconheceu do dia anterior e baixou sua cabeça, sabendo que quem estava ali era o dono da rede de joalherias. Bolton o perguntou na frente de todos o porquê dele ter o tratado tão mal no dia anterior. Brian disse, agora em voz baixa, que só queria manter a imagem da loja e que não fez por mal. Bolton falou a ele que, desde quando começou com a sua primeira joalheria há muitos anos atrás, até o dia em que resolveu não trabalhar mais em sua rede de lojas, jamais tratou alguém com tamanha indelicadeza e indiferença. E acrescentou que alguns seguranças e a recepcionista também o trataram mal, e que tudo ali iria mudar daquele dia em diante. Claire ficou encolhida em um canto, sem acreditar no que ouvia. Bolton pediu a Anthony que desse uma promoção a Claire e que pagasse um curso intensivo de gerência a ela. E que quando estivesse apta, seria a nova gerente da joalheria. E continuou a delegar trocas a Anthony. Pediu que trocasse todos os seguranças da joalheria. E quis mandar Mary, a recepcionista, embora, mas Mary o pediu que não a demitisse. O Sr. Bolton olhou para ela e disse que só não a mandaria embora se Claire concordasse. Claire me olhou e disse que não a mandasse embora, pois ela precisava muito do emprego. Concordei com a condição de que ela nunca mais iria tratar nenhum cliente mais daquela maneira que tinha me tratado. Ela balançou a cabeça dizendo sim, e concordei que ficasse. No outro dia, um homem chega à casa de Anna e Jeremy com um carro novo e disse que foi um presente do Sr. Bolton por serem pessoas tão especiais, e que o carro os ajudaria a se locomover no dia a dia. O motorista pediu que entrassem no carro, pois teriam que ir com ele para escolher uma casa maior e mais confortável para a família. Jeremy e Anna não estavam acreditando no que estava acontecendo. Os seus sonhos estavam se realizando. E quando se encontraram com o Sr. Bolton, disseram que não mereciam tantas coisas. O Sr. Bolton olhou para eles e disse que o mundo estava cheio de pessoas cruéis, mesquinhas e orgulhosas, e que eles eram um belo exemplo de pessoas gentis, bondosas e de caráter. E que tudo o que deu a eles ainda era pouco diante das pessoas maravilhosas que eram. E os abraçou, num abraço fraterno de carinho e amizade que duraria para sempre. Um simples ato de bondade de Claire era muito raro, e fez com que o Sr. Bolton visse que o mais importante na vida era ser bondoso com os outros. E que um dia, certamente receberia o bem de volta também. E chegamos ao fim da história. Se você gostou, se inscreva no nosso canal e deixe o seu like. Comente e compartilhe nas redes sociais, para que nossos vídeos cheguem para mais e mais pessoas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.